Ora, muito boas tardes, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha será sempre tua. Para quem tem acompanhado o Instagram da Gamebook Guild, sabe perfeitamente onde é que eu estive nos últimos dias. Para quem não sabe, aqui vai apenas uma pequenina frase para resumir onde é que eu estive desde o dia 20 de agosto até o dia 27. Eu estive em Atenas, na Grécia. Eu e a minha esposa fomos lá, nós estamos de férias neste período, e então decidimos ir para Atenas, visitar a cidade, conhecer os locais, conhecer os monumentos. Estivemos lá com amigos, portanto não estivemos também não estivemos sozinhos. Assim tivemos a oportunidade de conhecer uma cidade que nós não tínhamos, onde nós não tínhamos ido antes. E claro que no vídeo anterior, e aqui eu não estou a falar do meu vídeo de unboxing, mas sim a minha crítica anterior, eu disse que o livro que eu iria abordar neste vídeo era O Feudo Sangrento de Alteu. E não foi por acaso. Eu não escolhi este livro porque sim. Eu escolhi este livro exatamente por causa do evento em que nós estivemos, que foi a nossa viagem à Grécia, a nossa viagem a Atenas. Isto porque este livro tem uma forte componente mitológica, mais propriamente passa-se na Grécia. E a nossa personagem, Alteu, que é o irmão do grande herói Teseu, é o protagonista desta aventura. E então eu achei por bem que, já que nós íamos visitar Atenas e nós íamos visitar os grandes locais como a Acrópole, a Ágora e outros monumentos e localizações também icónicas da Grécia, como por exemplo também o Templo de Poseidon, que também chegamos a visitar na sexta-feira passada, pelo menos na altura em que eu estou a fazer aqui este vídeo já foi há uma semana. E, hum, e claro, isto não foi por acaso. Portanto, foi para criar aqui um paralelismo, ok? Não um paralelismo, mas aqui uma relação entre o conteúdo deste livro e também o objetivo da nossa viagem, que também era conhecer um pouco da cidade de Atenas. Para quem acompanhou as stories, eu fui fazendo vários vídeos em que eu ia percorrendo as ruas da cidade, fiz bastantes vídeos da nossa visita na Acrópole, várias filmagens de ângulos diferentes do Partenon, dos vários templos, quando visitamos também a Ágora, que é logo ali ao lado da Acrópole, e visitamos lá os museus, lá o museu que lá existe, portanto aquilo foi muito, muito, muito interessante infelizmente eu não pude fazer aquilo que eu estou a fazer neste vídeo, que é fazer uma crítica também ao feudo sangrento de Alteu. O meu objetivo era fazer a crítica em Atenas. O que eu queria era mesmo fazer um vídeo mais curto, um vídeo mais com um guião, mas ao mesmo tempo improvisando, fazendo um bocadinho aquilo que eu estou a fazer agora, improvisando, mas em cenários como a Acrópole ou a Ágora, ou também o Templo de Poseidon. O meu objetivo seria gravar o vídeo ao longo de vários dias e ao mesmo tempo também fazer algumas relações entre certos pontos no livro e os pontos que foram visitados. Inclusive, no fim de semana, tivemos a oportunidade de o passar numa das ilhas gregas, mais propriamente na ilha de Milos, que é uma das localidades que nós podemos visitar aqui no Feudo Sangrento de Alteu. Portanto, para além de nós também visitarmos Atenas, nós também podemos visitar algumas ilhas durante o nosso percurso, e uma delas era Milos. E eu, sabendo que, quando eu estava a ler este livro, sabendo que nós íamos fazer essa visita a essa ilha, eu decidi, olha, já que há essa oportunidade, também vou visitar a ilha de Milos no livro. E eu já vou falar como é que foi essa experiência. Lá está, a nossa experiência em Atenas foi muito interessante. Deu para passear pelas ruas, deu para passear pelo conhecer os monumentos, conhecendo havia lá uma estátua de Teseu
curiosamente, havia lá uma estátua de Teseu à entrada de um dos parques lá mesmo à beira da Ágora. Conseguimos visitar algumas praias também, visitamos o Templo de Poseidon, que é muito interessante, muito bem localizado num ponto em que o pôr do sol é lindíssimo. Se vocês viram as stories, se vocês acompanharam as stories no Instagram, vocês viram que o pôr do sol em Atenas é lindíssimo. Mesmo a ilha de Milos, eu estava à espera que fosse muito mais populosa, estivesse com muito mais gente, principalmente na localidade em que nós estivemos, mas pareceu-me também uma zona, embora uma zona turística, pareceu-me bastante calma. E mesmo a casa onde nós estivemos era uma zona muito calma, uma zona residencial também, quase com muito pouca gente, quase ninguém passava por lá. Eh, eu gostava, eu gostei imenso de como nós às vezes atravessávamos eh, ruas bastante estreitinhas, mas tudo muito caseiro, muito típico, uma identidade uma identidade muito especial que aquela ilha tem. Nós tivemos a oportunidade de visitar várias praias também lá em Milos. Tivemos a possibilidade de visitar uma localidade que os nomes falham um bocado, acho que é Papa Fragas, que nós estivemos numa das ilhas, nessa praia. E depois também tivemos a oportunidade de visitar Placa, mais propriamente à noite, e a vida noturna em Placa é bastante movimentada, portanto nós vimos montes de pessoas nas ruas, montes de turistas também, e algo que é muito interessante ver é a forma como os próprios nativos já estão tão habituados à presença dos turistas lá que praticamente continuam as suas vidas como se nada fosse. É muito interessante, foi muito interessante nós vermos esta cultura diferente, esta cultura que se adaptou ao turismo, uma cultura mais calma, uma cultura mais. Como é que eu ia dizer? Sim, é calma, daquilo que nós percebemos, os gregos gostam muito de estar na deles, gostam muito levam uma vida muito mais pacata, muito mais pacífica e foi uma visita muito agradável. Tenho pena de não ter ficado lá mais tempo, mas, mas daquilo que deu para visitar, daquilo que deu para aprender, foi muito gratificante e muito satisfatório. Espero um dia voltar a Atenas porque há lá muito mais para descobrir. Então, de que se trata a história do Feudo Sangrento de Alteu? Este é o primeiro volume de uma trilogia, da trilogia das Crónicas de Creta, e segue as aventuras de Alteu, um irmão de Teseu que parte numa demanda para vingar a morte do irmão. Nesta versão, Teseu, o herói grego, foi morto no labirinto do Minotauro e nós, como um irmão dele, temos o objetivo de partir para Creta e vingá-lo e vingar a morte de Teseu no labirinto do Minotauro ou na corte do rei Minos. Já agora, na corte do rei Minos é o nome do segundo livro da trilogia, mas não vamos falar desse livro já já. Este livro teve vários autores, teve o John Butterfield, e eu tenho que olhar aqui para as minhas cábulas, David Hanningham e Philip Parker. E a capa foi desenhada por Michael Ambden. Eu estou muito mal aqui a dizer nomes, e as ilustrações internas, que eu posso já mostrar, foram desenhadas por Dan Woods. Como vocês podem ver, também são ilustrações muito interessantes, como vocês podem ver aqui. Portanto, aqui o que é que acontece? Este livro tem alguma complexidade, porque ele tem 620 referências, mas ao contrário daquilo que nós vemos muitas vezes em livros-jogos, a referência número 620 não é o fim da aventura, ou seja, não é o final bom da aventura, nem sequer é um final mau. Portanto, a aventura termina num outro número aleatório, por isso esta aventura foge um bocadinho da ideia de que o último número é o final feliz da história. Não é. Ok, o que é que nós podemos também dizer em relação a este livro? Aqui
esta primeira parte, o objetivo de Alteu é partir de uma cidade cujo nome eu já me esqueci, mas está aqui no mapa da cidade de Troezen. Nós temos aqui o mapa. Portanto, aqui na cidade de Troezen, espero estar aqui a apontar bem, e o nosso objetivo é chegar aqui a Knossos, em Creta. E esse objetivo é atingido no final deste livro. Portanto, no fim do livro, nós chegamos a Creta. E basicamente é isso. Nós temos que escolher os caminhos a seguir. O nosso objetivo ao início é chegar a Atenas. Nós temos que ter com o nosso pai, que é o rei Egeu. Temos de convencer que nós somos o filho dele e ele depois vai-nos lançar, não é? Vai-nos mandar, não é? Na segunda parte da nossa aventura, que é navegar pelo mar até Creta. E pelo caminho nós vamos tendo várias aventuras, vários perigos, vários desafios, várias provas que alguns deuses nos vão colocando em cima e tudo depende muito da forma como nós trabalhamos a nossa personagem. E este é um livro que foca-se bastante ou melhor, os resultados de muitas coisas que nós fazemos nesse livro dependem muito de como nós estamos em relação aos diversos deuses que nós podemos encontrar ou podemos interagir ao longo do nosso caminho. Quando nós começamos a aventura, nós temos que escolher um deus que seja o nosso padroeiro. E nós temos uma escolha de 6 deuses, sendo eles, só um momentinho, nós temos uma escolha de 6 deuses, sendo eles Afrodite, Ares, Poseidon, Atena, Hera ou Apolo. E dependendo do deus que nós escolhermos, nós podemos ter algumas alterações nas nossas pontuações. Ou podemos ter algo mais que nos é entregue mais tarde. Depende muito daquilo que nós escolhemos. No entanto, mesmo nós temos este deus padroeiro, nós podemos também interagir com outros deuses ao longo da nossa aventura. E dependendo das nossas ações e das nossas escolhas, nós podemos estar nas graças ou nas desgraças desses deuses. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu estou aqui a avançar um bocadinho mais na explicação das regras, mas esta é a componente mais simples de se compreender. As nossas ações, se nós encontrarmos algum deus, ou pelo menos as nossas ações consoante certas personagens ou certos eventos que estejam relacionados com um determinado deus, podem nos colocar nas graças ou nas desgraças desse deus. E se nós estivermos num ou noutro, então a dada altura, se nós tivermos a oportunidade de interagir com esse deus ou ter alguma situação que requer a intervenção desse deus, a narrativa altera-se consoante se nós estamos em graças ou em desgraças. Portanto, nós temos que ter muito cuidado com a maneira como nós lidamos com certas situações, porque nós podemos ter realmente problemas, e se nós estivermos em desgraça com um determinado Deus, isso pode nos causar bastantes problemas perto do fim ou melhor, mais lá para a frente da aventura. Não precisa de ser exatamente no fim da aventura. Em relação às pontuações, podemos considerar que as regras são um bocadinho complexas nesse sentido, mas depois de algum tempo são fáceis de seguir. E mesmo o próprio sistema de combate não é muito complexo e até é um sistema que podemos considerá-lo rápido. Não é um sistema tão rápido como, por exemplo, o que nós temos em Lone Wolf, mas ao mesmo tempo acaba por ser mais rápido do que nós temos, por exemplo, em Fighting Fantasy ou também, por exemplo, em Destiny Quest. Eu ainda hei de falar sobre essa série de livros. Mas, basicamente, existem 2 pontuações principais, que é poder e proteção. O poder é relacionado com a nossa capacidade, com a nossa habilidade de combate, e a proteção é a nossa resistência em combate. Portanto, nós podemos ter armas que aumentam o nosso poder e podemos ter peças de armadura que aumentam a nossa proteção. E mesmo armas também nos podem conceder alguma proteção. Existem, por exemplo, lanças que podem dar-nos mais 2 de poder e mais 1 de proteção, por exemplo. Portanto, também temos esta dinâmica no uso das armas e das armaduras que nos podem conceder um pouco dos dois. E
Eh, Basicamente, Alteu começa com uma pontuação base de cada uma destas de poder e de proteção, e depois, à medida que nós formos adquirindo várias peças, várias armas ou peças de armadura, nós vamos aumentando essa pontuação e isso depois vai nos dar vantagem em combate. Agora, em relação ao combate, o combate resolve-se através de rolagem de dados, o que é bastante comum nos livros-jogos. No entanto, nós não temos pontos de vida. Em vez disso, nós temos estado, podemos considerar como estados de saúde, que começa com saudável, ferido, seriamente ferido e morto. E o nosso adversário também tem também tem os mesmos estados. Em cada combate nós começamos sempre com o estado de saudável, mesmo que no combate anterior nós tenhamos estado seriamente feridos. O que eu acho que é um bocado irrealista, mas de outra forma era preciso implementar uma regra que nos fizesse recuperar o estado, ou seja, de colocar pontos no livro em que noutras situações, noutros livros, nós recuperássemos pontos de vida, e aqui seria recuperar do estado ferido ou gravemente ferido para o estado saudável. Mas aqui não acontece. Depois de nós terminarmos um combate, o nosso estado volta a saudável. E então, como é que se resolve o combate? Nós lançamos 2 dados e somamos ao nosso poder, e se o resultado for superior à proteção do nosso adversário, então isso significa que nós infligimos dano e o estado dele passa de saudável para ferido. E depois fazemos o mesmo com ele. Também lançamos 2 dados e somamos ao poder do nosso adversário. E a mesma coisa acontece. Se o resultado for superior à nossa proteção, então nós recebemos dano. Normalmente, na maior parte das situações, quando o nosso adversário chega a seriamente ferido, ele rende-se imediatamente do combate. Quando nós chegamos a seriamente feridos, nós temos a possibilidade de nos rendermos, mas se quisermos podemos continuar a combater e arriscarmos-nos a morrer. Mas isso é uma opção da nossa parte. Normalmente, quando é com o adversário, ele chega a seriamente ferido e rende-se. São raras as situações em que nós temos que lutar até à morte. Quando nós vencemos um combate, e estamos a falar de vencer um combate quando o adversário se rende, ou mesmo se a morte, o combate até à morte, se for mesmo uma opção, nós recebemos pontos de honra. E o que é isto da honra? A honra é uma pontuação especial que pode ser usada para diversas situações. No entanto, também temos o reverso da medalha. Nós também temos a desonra. Nós começamos com 7 pontos de honra e a desonra começa a 0. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque atos bons podem nos dar honra, atos maus podem nos dar desonra. E se a pontuação de desonra ultrapassar a de honra, automaticamente morremos. Isto é uma regra, isto é um game over automático mesmo, que é, se a desonra ultrapassar a honra, nós somos consumidos pelo fogo da nossa desonra, qualquer coisa assim, e Alteu morre. Portanto, nós temos que ter bastante atenção. No entanto, não acho que seja uma mecânica que... não é uma situação perigosa. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos a possibilidade de ganhar tantos pontos de honra, somente mesmo por ganharmos combates, que é muito difícil a desonra chegar a atingir a pontuação de honra. Portanto, não acho que seja uma situação de perigo. No entanto, isto não significa que nós não tenhamos de ter atenção a estas pontuações. A honra também pode ser utilizada para aumentar as nossas pontuações em determinados turnos de um determinado combate. Se nós sentirmos que a proteção de um adversário é demasiado alta para nós o conseguirmos atingir, se achamos que o nosso poder é demasiado baixo e que a rolagem dos dados não vai conseguir um resultado que ultrapassa a proteção do adversário, nós podemos gastar um certo número de pontos de honra a partir de 2. A partir de 2 pontos de honra nós podemos depois tirar mais pontos de honra e aumentar a nossa pontuação de poder para aquele turno. E isso dá-nos mais possibilidade de conseguirmos atingir o nosso adversário. Da mesma forma, quando é o nosso adversário a atacar-nos, nós podemos gastar pontos de honra para aumentarmos os pontos de proteção. Portanto, nós podemos utilizar a honra desta forma. Eu utilizei-o apenas 2 vezes ao longo da aventura, mas não foi nada que me
desse grandes problemas. No entanto, nós temos que ter muito cuidado sobre a forma como nós utilizamos a honra, porque esta é uma forma de nós colocarmos a honra muito próxima da desonra. E se nós depois tivermos a desonra mais alta, é o game over. Há pouco falei nos deuses, mas há um Deus que nos pode ajudar uma vez em cada aventura. Ele é Zeus. Nós podemos rezar a Zeus uma vez nesta aventura e ele pode fazer várias coisas. Uma das coisas mais importantes que Zeus pode fazer é ressuscitar-nos. Vamos imaginar que nós lutamos até à morte e a nossa personagem morre. Nós podemos rezar a Zeus para nos ressuscitar e nos colocar num ponto específico da aventura, penso eu, antes do combate. Não tenho bem a certeza. Para além disso, ele pode nos fazer aumentar a honra entre 1 a 6 pontos, e isso é determinado pelo rolar de um dado. Se a nossa honra chegar a 0, ele pode aumentar-nos a honra para 1 ponto, porque se a nossa honra chegar a 0, nós não podemos ganhar honra de qualquer forma. Ou seja, mesmo que ganhemos um combate, nós não ganhamos, ou melhor, nós não somamos os pontos de honra que supostamente ganharíamos com esse combate. Portanto, nós precisamos ter pelo menos 1 ponto de honra para podermos acumular essa pontuação. Portanto, se nós tivermos a honra a 0, Zeus poderá restituir para 1 ponto e assim nós podemos voltar a ganhar honra. E também pode mudar a atitude dos outros deuses para neutro. Vamos imaginar que existem deuses que nós estamos em desgraça para alguns deuses. Por exemplo, estamos em desgraça para Poseidon. E isso é muito perigoso porque uma parte da nossa aventura é feita por mar. E se nós rezarmos a Zeus, Poseidon pode ficar a neutro. Ou seja, não ficamos nem nas graças nem nas desgraças deste deus. Por fim, temos os palpites, que são uma mecânica ligeiramente escondida ao longo do livro. Não é totalmente escondida, porque nós temos essas regras explicadas no início do livro, mas é algo que, se nós não prestarmos muita atenção, é capaz de nos passar completamente ao lado. Não totalmente. O que é que são os palpites? Quando nós chegamos a uma determinada referência, a um determinado número, e se esse número estiver em itálico, nós podemos somar 20 a esse número e ir para a nova referência para descobrirmos se aquele palpite está correto ou não, se for alguma coisa que nos beneficie ou se é alguma coisa que nos traga alguma penalidade. E o que acontece é que não existe absolutamente nada que nos diga se aquele vai ser um bom ou um mau palpite. E o que acontece é que quando nós fazemos um bom palpite, nós podemos receber pontos de honra. Quando nós fazemos um mau palpite, nós podemos receber ou pontos de desonra ou receber uma penalização em pontos de honra. Ou seja, nós podemos perder pontos de honra. E eu posso dizer que isso aconteceu-me bastante, demasiadas vezes, já na segunda parte da aventura, quando nós já estávamos a caminho de Creta. Mas, noutras situações, fazer o palpite ajudou-me imenso. E eu posso dar aqui um exemplo. Há uma parte em que Alteu está a atravessar um rio, e nessa referência o número estava em itálico. Eu somei 20, fui até à nova referência e nota-se e a personagem notou alguma coisa a cair à água, foi procurar e o que era? Era a joia que a mãe dele lhe tinha dado. Ora, se eu não fizesse esse palpite, nós tínhamos perdido a joia e isso depois devia trazer consequências más para o resto da aventura. Portanto, às vezes os palpites são bons, outras vezes os palpites são maus, umas vezes o palpite dá-nos uma penalização de pontos de honra porque a nossa personagem parece que está mais amedrontada com uma certa situação, ou porque nós não confiamos num determinado Deus. Portanto, esta mecânica dos palpites é muito à base da sorte. Eu não digo para não o fazerem, eu digo que eu aconselho que o façam com cuidado ou que não o façam sempre. Porque, independentemente de se fizerem o palpite ou não, é quase certo que pelo menos uma vez a coisa não vai correr bem. E este foi o Feudo Sangrento de Alteu. Uma história muito interessante, uma aventura bastante recheada. Isto é o início de uma aventura, ou seja, do início de uma lenda, a lenda de Alteu, que vai agora, no próximo livro, na corte do rei Minos, entrar no labirinto do Minotauro e vingar a morte de Teseu. Mas não vai ser este o livro que vamos
falar no próximo episódio. Eu tenho o Na Corte do Rei Minos e, infelizmente, este livro, o terceiro livro, quero eu dizer, o Return of the Wanderer, o terceiro livro da trilogia, não saiu no Brasil, nunca saiu. Portanto, vai ser um bocadinho complicado adquiri-lo, mas não nos vamos concentrar nisso agora. O próximo vídeo irá ter um livro escolhido por ti, caro aventureiro. Portanto, fica atento à página de Instagram da Game Book Guild, porque nos próximos dias eu irei colocar 2 livros para tu escolheres. Portanto, vamos voltar aqui à iniciativa de colocar o leitor ou o nosso espectador a escolher o próximo livro. Portanto, porque a Game Book Guild, a escolha é sempre tua. Portanto, vamos fazer aqui uma escolha. Vou aqui selecionar 2 livros diferentes, 2 livros-jogos completamente diferentes, e serás tu, o leitor, neste caso o espectador da Game Book Guild, a escolhê-los. E este foi o vídeo de hoje, espero que tenhas gostado. Se gostaste, clica em gosto. Se não gostaste, clica em não gosto. Usa a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderes. Subscreve no canal, clica no sino para continuares a receber notificações acerca dos vídeos que eu vou lançando aqui no canal. E já sabes, eu espero contar com a tua presença no próximo vídeo aqui na Game Book Guild. Até à próxima.